Milionário viu a faxineira no jardim, sentada e chorando na chuva. Augusto parou ao lado da filha, segurando o guarda-chuva, enquanto a pequena Melissa estendia a mão em direção àquela mulher. E então, a criança disse algo que fez o mundo dele tremer. A mão pequena de Melissa continuou estendida, tremendo levemente sob a chuva fria que molhava seu casaco bege. E Augusto sentiu o coração apertar quando a filha olhou para ele com aqueles olhos claros, cheios de uma compaixão que ele jamais imaginou que uma criança de apenas 5 anos pudesse carregar. Ela não disse nada naquele instante, apenas manteve o braço esticado em direção à mulher sentada no banco encharcado. E foi então que Augusto realmente viu. Não apenas olhou, mas viu de verdade. A Adriana estava ali, curvada sobre si mesma, com as mãos cobrindo o rosto enquanto os ombros tremiam em soluços silenciosos que se misturavam ao barulho da chuva batendo no gramado alagado ao redor. Ela usava o uniforme de trabalho completamente encharcado, o tecido escuro grudado no corpo magro, os cabelos negros colados na nuca e nas laterais do rosto, e os pés descalços sobre a grama molhada, os sapatos pretos jogados de lado como se ela tivesse simplesmente desistido de tudo naquele momento. Augusto ficou paralisado, segurando o guarda-chuva grande e preto que protegia apenas ele e Melissa, enquanto a chuva continuava caindo implacável sobre Adriana. Ele não sabia quanto tempo ela estava ali, não sabia o que tinha acontecido, mas algo dentro dele gritava que aquilo não era normal, que aquela mulher que limpava sua casa todos os dias com um sorriso discreto e educado estava completamente despedaçada naquele banco de madeira no meio do jardim. E antes que ele pudesse processar o que fazer, Melissa soltou sua mão e deu 2 passos à frente, saindo da proteção do guarda-chuva. A chuva começou a molhar a boina creme que cobria seus cabelos loiros e Augusto reagiu instintivamente. Melissa, volta aqui, você vai ficar doente. Mas a menina não obedeceu. Ela continuou andando devagar até parar bem na frente de Adriana, tão perto que seus sapatinhos pretos quase tocavam os pés descalços da mulher. E então Melissa fez algo que partiu Augusto ao meio. Ela levantou a mãozinha e tocou gentilmente o ombro de Adriana, um toque leve, quase hesitante, mas cheio de uma ternura que fez a mulher erguer o rosto molhado de lágrimas e chuva. Os olhos inchados e vermelhos de Adriana encontraram os olhos puros de Melissa, e por um segundo inteiro o mundo pareceu parar. "Por que a moça está chorando, papai?" Melissa perguntou sem tirar a mão do ombro de Adriana, sua voz fina e suave, cortando o som da chuva, e Augusto não soube o que responder. Ele ficou ali parado como um idiota, segurando aquele guarda-chuva inútil, enquanto sua filha de 5 anos mostrava mais humanidade do que ele tinha demonstrado nos últimos 10 anos de vida. Adriana tentou limpar o rosto com as costas das mãos molhadas, mas as lágrimas continuaram caindo. "Desculpa, Sr. Augusto. Eu já vou embora, desculpa." Ela disse com a voz embargada e rouca, tentando se levantar do banco, mas as pernas pareciam não obedecer. Ela estava tremendo inteira, não só de frio, mas de algo muito maior, algo que Augusto não conseguia nomear, mas podia sentir no ar pesado entre eles. "Não," Melissa disse com uma firmeza impressionante para uma criança tão pequena. "A moça não pode ir embora molhada assim. Ela vai ficar doente." E então a menina olhou para o pai com uma expressão que Augusto nunca tinha visto antes. Uma mistura de decepção e súplica, como se ela estivesse pedindo para ele fazer a coisa certa. E aquilo doeu mais do que qualquer coisa que ele já tinha sentido. Ele finalmente se moveu, deu 3 passos largos até ficar ao lado de Melissa e estendeu o guarda-chuva sobre Adriana, cobrindo finalmente aquela mulher que continuava sentada no banco como se não tivesse forças para ir embora. "O que aconteceu?" Augusto perguntou, e sua própria voz soou estranha para ele, mais suave do que o normal, quase gentil. Adriana balançou a cabeça.
Nada, senhor, é só um dia ruim, eu já vou para casa. Mas Melissa apertou de leve o ombro dela. Minha mãe dizia que quando a gente chora muito é porque a dor está grande demais para ficar dentro. A criança falou com aquela sabedoria inexplicável que às vezes as crianças têm. E Augusto sentiu um aperto no peito ao ouvir a filha mencionar a esposa que tinha perdido 3 anos atrás. Adriana fechou os olhos e mais lágrimas escorreram. Minha filha está no hospital. Ela disse finalmente, a voz quebrando no meio da frase. Ela tem 7 anos e está com pneumonia grave. Os médicos disseram que precisa de remédios caros e de ficar internada por pelo menos 2 semanas. Mas eu não tenho dinheiro, não tenho plano de saúde, não tenho nada. E então ela cobriu o rosto de novo, os soluços voltando com força total. Eu trabalho em 3 casas, faço faxina de segunda a sábado, acordo às 4 da manhã e volto para casa às 10 da noite. E mesmo assim não é suficiente, nunca é suficiente. Augusto ficou mudo. Ele não sabia o que dizer, não sabia como reagir, porque de repente ele se viu diante de uma realidade que sempre existiu, mas que ele nunca tinha realmente enxergado. Adriana trabalhava na casa dele há 8 meses. Chegava cedo, limpava tudo com perfeição, cuidava das roupas dele e de Melissa com um cuidado que ele nunca tinha agradecido de verdade. E ia embora no final do dia sem reclamar de nada. Ele pagava o salário em dia, achava que isso era suficiente, achava que estava fazendo sua parte. Mas agora, olhando para aquela mulher despedaçada na chuva, ele percebeu que nunca tinha feito uma única pergunta sobre a vida dela. Nunca. Tinha perguntado se ela tinha filhos, se tinha família, se estava tudo bem. Ele simplesmente assumiu que ela estava ali para servi-lo, e pronto. E essa percepção caiu sobre ele como um peso esmagador. Quanto? Ele perguntou de repente, e Adriana levantou o rosto confusa. Quanto você precisa para o tratamento da sua filha? Augusto repetiu. E ela piscou várias vezes como se não acreditasse no que estava ouvindo. Senhor Augusto, eu não estou pedindo dinheiro. Eu só preciso de um momento. Eu já vou voltar ao trabalho. Mas ele balançou a cabeça. Não estou oferecendo, estou perguntando quanto você precisa. Adriana hesitou, limpou o rosto de novo e respirou fundo antes de responder. Os médicos disseram que são R$ 8.000. Entre os remédios, a internação e os exames, mas eu não tenho como pagar isso. Vou tentar parcelar de alguma forma. Vou pedir empréstimo, vou dar um jeito. E a voz dela tinha uma determinação quebrada, como se ela estivesse se agarrando a uma esperança impossível só para não desmoronar completamente. Você não vai pedir empréstimo nenhum, Augusto disse. E então ele tirou o celular do bolso interno do paletó azul marinho, mesmo com a chuva caindo ao redor. Ele digitou rápido e em menos de 2 minutos fez uma transferência. Pronto, acabei de mandar R$ 12.000 para você, 8 para o tratamento e 4 para você ficar com sua filha no hospital sem se preocupar com dinheiro nos próximos dias. Adriana arregalou os olhos e olhou para ele como se ele tivesse acabado de falar em outro idioma. Senhor Augusto, eu não posso aceitar isso, é muito dinheiro. Eu não vou conseguir pagar de volta. Mas ele guardou o celular e olhou diretamente nos olhos inchados dela. Eu não estou emprestando, estou dando, você não me deve nada. E antes que ela pudesse protestar de novo, Melissa abraçou a perna de Adriana. Agora a filha da moça vai ficar boa, a criança disse com um sorriso pequeno e sincero, e aquilo foi demais para Adriana. Ela começou a chorar de novo. Mas dessa vez não eram apenas lágrimas de desespero, eram lágrimas de alívio, misturadas com uma gratidão tão profunda que ela não conseguia colocar em palavras. Obrigada, obrigada, eu não sei como agradecer. Ela repetiu várias vezes entre soluços. E Augusto sentiu algo estranho acontecendo dentro dele, uma sensação que ele não experimentava há anos, uma sensação de que talvez, apenas talvez,
ele ainda fosse capaz de fazer algo bom nesse mundo. Agora levanta daí e vai para o hospital ficar com sua filha, ele disse. E Adriana finalmente se levantou do banco, as pernas ainda tremendo, o corpo encharcado, mas com uma luz diferente nos olhos. Ela pegou os sapatos do chão, calçou rapidamente e olhou para Melissa com um carinho imenso. Você é um anjo, pequena. E então olhou para Augusto com uma emoção que ele não conseguia decifrar completamente. O Senhor também. E antes que ele pudesse responder qualquer coisa, ela saiu correndo pelo jardim em direção ao portão dos fundos, desaparecendo na chuva que continuava caindo sem piedade. Augusto ficou ali parado com Melissa ao lado, o guarda-chuva agora protegendo apenas os dois, e a menina segurou a mão dele apertando de leve. Papai fez uma coisa boa, ela disse olhando para cima, e Augusto sentiu os olhos arderem. Ele não chorava desde o funeral da esposa, mas naquele momento algo dentro dele estava mudando. Algo estava se quebrando e se reconstruindo ao mesmo tempo. Vamos entrar, você está molhada, ele disse, com a voz mais rouca do que pretendia, e os dois caminharam de volta para a casa enorme e silenciosa que de repente parecia pequena demais para conter tudo o que ele estava sentindo. Naquela noite, Augusto não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto do quarto, pensando em Adriana, na filha dela no hospital, em todas as pessoas que trabalhavam para ele e que ele nunca tinha realmente visto como seres humanos com vidas, dores e sonhos próprios, e pela primeira vez em muito tempo ele sentiu vergonha. Vergonha de ter vivido tanto tempo dentro de uma bolha de privilégio, sem nunca ter estendido a mão para ninguém de verdade. Na manhã seguinte, Adriana não apareceu para trabalhar, e Augusto não esperava que ela aparecesse. Mas ele percebeu que sentia falta dela, não só pela casa que ficava bagunçada sem sua presença, mas por algo mais profundo, como se aquele encontro na chuva tivesse aberto uma porta dentro dele que não podia mais ser fechada. Melissa perguntou por ela durante o café da manhã. Cadê a moça que estava chorando, papai? E Augusto explicou que ela estava no hospital cuidando da filha. A menina assentiu com seriedade. Quando a filha dela ficar boa, eu quero conhecer ela. E Augusto prometeu que sim, sem imaginar que aquela promessa mudaria tudo nos dias seguintes. Durante os 3 dias em que Adriana ficou ausente, Augusto contratou uma faxineira temporária, uma mulher mais velha chamada Sônia, que fazia o trabalho de forma mecânica e apressada, sem o cuidado e a dedicação que Adriana sempre teve. E foi só então que ele percebeu o quanto ela se importava com cada detalhe, como dobrava as roupas de forma perfeita, como deixava sempre uma flor fresca no vaso da sala, como organizava os brinquedos de Melissa de um jeito que a menina conseguisse encontrar tudo facilmente. Na quinta-feira de manhã, a campainha tocou às 7 horas, e quando Augusto abriu a porta, ela estava ali, com um sorriso discreto e os olhos ainda cansados, mas brilhando de uma forma diferente. Bom dia, Sr. Augusto, ela disse, e ele notou que ela estava segurando uma sacola de papel pardo. Minha filha está melhor, os médicos disseram que ela vai ficar boa, que o tratamento está funcionando, e a voz dela estava cheia de uma felicidade contida, como se ela ainda não acreditasse completamente que aquilo era real. Que bom, Augusto respondeu. E pela primeira vez, ele sorriu de volta. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Adriana estendeu a sacola. Eu fiz uns bolinhos de chuva. Era o único jeito que eu consegui pensar para agradecer. Eu sei que não é nada comparado ao que o senhor fez, mas... E a voz dela falhou. Augusto pegou a sacola e sentiu o cheiro doce vindo de dentro. Obrigado, ele disse. E então fez algo que surpreendeu até ele mesmo. Você quer entrar para tomar um café? Adriana piscou surpresa. Mas, senhor, eu vim trabalhar. E ele balançou a cabeça. Antes de trabalhar, vamos tomar um café. Eu quero saber como está sua filha.
E pela primeira vez em 8 meses de trabalho, Adriana entrou pela porta da frente da casa de Augusto, não pelos fundos como sempre fazia. E os dois sentaram na cozinha enorme e clara tomando café, enquanto o sol da manhã entrava pelas janelas grandes. Ela contou sobre a filha, sobre como a menina tinha acordado pela primeira vez sem febre, sobre o alívio que sentiu quando os médicos disseram que o pior já tinha passado, sobre os medos que teve de perder a única pessoa que ela amava nesse mundo. E Augusto ouviu cada palavra com uma atenção que ele nunca tinha dado a ninguém. Ele fez perguntas, quis saber o nome da menina, Beatriz, quis saber o que ela gostava de fazer, desenhar e brincar de boneca, quis saber sobre os sonhos que Adriana tinha para o futuro da filha. E enquanto ela falava com os olhos brilhando de esperança, Augusto percebeu que estava conhecendo pela primeira vez uma pessoa que ele achava que já conhecia. "O senhor sabe, senhor Augusto", Adriana disse depois de um silêncio, mexendo o café com a colher pequena. "Eu estava pronta para desistir naquele dia na chuva. Eu tinha ligado para o hospital de manhã e a enfermeira disse que a Beatriz estava piorando, que eu precisava decidir sobre o tratamento até o final do dia, senão seria tarde demais. E eu não tinha o dinheiro. Tinha tentado tudo. Tinha pedido empréstimo em todo lugar. E ninguém quis me emprestar porque eu não tenho como garantir que vou pagar. Eu estava ali, sentada naquele banco, pensando em como eu tinha fracassado como mãe, em como eu não consegui proteger minha filha. E então a Melissa apareceu. Ela parou e limpou uma lágrima que escapou. Aquela menina pequenininha me tocou com tanta delicadeza, como se eu fosse algo precioso, e não apenas uma faxineira sem importância. E eu olhei nos olhos dela e vi a minha Beatriz, vi a inocência, a bondade, e pensei que se existem crianças assim no mundo, então talvez ainda exista esperança. E foi por isso que eu consegui contar para o Senhor o que estava acontecendo. Porque a Melissa me mostrou que ainda existem pessoas boas. Augusto sentiu o peito apertar. Eu passei a vida inteira construindo uma empresa, acumulando dinheiro, fechando negócios, mas nunca parei para olhar ao redor, para ver as pessoas que estavam perto de mim de verdade. E foi preciso minha filha, de 5 anos, me ensinar o que é compaixão. Ele disse, e a voz dele estava carregada de uma emoção que ele não sabia que ainda era capaz de sentir. Adriana olhou para ele com uma expressão suave. "O senhor não é a pessoa que acha que é. Senhor Augusto, uma pessoa ruim não teria feito o que o senhor fez. Uma pessoa ruim teria virado as costas e entrado em casa." E aquelas palavras acertaram Augusto como um soco no estômago, porque ele sabia que por muitos anos ele tinha sido exatamente aquele tipo de pessoa. Alguém que virava as costas para o sofrimento dos outros porque era mais confortável não ver, não se envolver, não se importar. Foi nesse momento que Melissa desceu as escadas correndo, ainda de pijama rosa com desenhos de estrelas, os cabelos loiros bagunçados e os olhos brilhando quando viu Adriana sentada à mesa. A moça voltou. Ela gritou animada e correu para abraçar Adriana, que abriu os braços e recebeu a criança com um carinho genuíno. "Voltei sim, pequena, e olha só, trouxe bolinhos de chuva para você." Melissa olhou para a sacola sobre a mesa e depois para o pai. "Posso comer um, papai?" E Augusto assentiu, observando as duas enquanto Adriana abria a sacola e oferecia um bolinho para a menina, que mordeu com vontade e sorriu com açúcar nos lábios. "Está uma delícia", Melissa disse de boca cheia, e Adriana riu, uma risada leve e sincera que encheu a cozinha de uma leveza que não existia ali há muito tempo. "Minha mãe me ensinou a fazer. Ela dizia que comida feita com carinho alimenta mais do que o estômago, alimenta o coração também." E Augusto percebeu que aquela mulher sentada na sua cozinha, comendo bolinhos caseiros com sua filha, tinha mais
Sabedoria do que muitas pessoas que ele conhecia com diplomas pendurados na parede. Quando a sua filha sair do hospital, eu quero conhecer ela. Melissa disse, limpando o açúcar dos lábios, e Adriana sorriu com os olhos cheios de ternura. Ela vai adorar conhecer você, Melissa. Eu já contei para ela sobre a menina que me ajudou no jardim. E a criança ficou radiante com aquilo. Eu posso levar meus brinquedos para ela brincar. E Augusto viu sua filha, que sempre foi educada, mas distante com as pessoas que trabalhavam na casa, demonstrando uma empatia e um interesse genuíno por alguém que ela nem conhecia, apenas porque aquela pessoa precisava de bondade. E ele se perguntou de onde aquela criança tinha tirado tanta luz. Talvez da mãe que ela tinha perdido tão cedo, talvez de algo dentro dela que era puro e intocado pelo cinismo do mundo. Claro que pode, pequena. A Beatriz vai ficar muito feliz, Adriana respondeu. E então, olhou para Augusto com uma gratidão que ia além das palavras. Senhor Augusto, eu nunca vou esquecer o que o senhor fez por mim e pela minha filha. O senhor salvou a vida dela e salvou a minha também. E a voz dela tremeu na última frase. Augusto balançou a cabeça. Você não precisa agradecer, Adriana. Eu fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Mas ela segurou a mão dele por cima da mesa, um gesto rápido e inesperado. Mas a maioria das pessoas não faz, Senhor. A maioria olha para o outro lado. E o Senhor não olhou. O Senhor parou e ajudou. E isso faz toda a diferença. E naquele instante, Augusto entendeu que aquela mulher não estava apenas agradecendo pelo dinheiro. Ela estava agradecendo por ter sido vista, por ter sido tratada como um ser humano com valor e não apenas como uma funcionária invisível. Nos dias que se seguiram, algo mudou na dinâmica daquela casa. Adriana continuava fazendo seu trabalho com a mesma dedicação de sempre, mas agora havia conversas. Pequenos momentos em que Augusto perguntava como tinha sido o dia dela, como estava a Beatriz, se ela precisava de alguma coisa. E Adriana respondia com uma abertura que não existia antes. Contava sobre as dificuldades, sobre as vitórias pequenas, sobre os sonhos que tinha de um dia poder dar uma educação melhor para a filha. E Augusto ouvia, realmente ouvia, e começou a ver o mundo de uma perspectiva completamente diferente. Ele começou a notar as outras pessoas que trabalhavam para ele, o motorista que acordava às 5 da manhã para buscá-lo, a secretária que ficava até tarde organizando sua agenda caótica, o segurança que passava noites inteiras protegendo seu escritório. Todas aquelas pessoas tinham vidas, famílias, problemas e sonhos. E ele nunca tinha parado para pensar nisso antes. Uma semana depois do dia na chuva, Beatriz recebeu alta do hospital. E no sábado seguinte, Adriana apareceu na casa de Augusto com a filha ao lado, uma menina magra de 7 anos, com cabelos castanhos presos em 2 tranças e olhos grandes e curiosos. Senhor Augusto, esta é a Beatriz, Adriana disse com um orgulho visível na voz, e a menina estendeu a mãozinha pequena. Muito prazer, senhor. Minha mãe disse que o senhor me salvou. E a voz dela era fina, mas firme, cheia de uma educação que Adriana tinha se esforçado para ensinar, mesmo com todas as dificuldades. Augusto apertou a mão da criança com cuidado, sentindo uma emoção estranha subindo pela garganta. Que bom ver você bem, Beatriz. E então, Melissa apareceu correndo pela sala com uma caixa de brinquedos nos braços. Você é a Beatriz, eu sou a Melissa, vem brincar comigo. E as 2 meninas se olharam por um segundo antes de sorrirem ao mesmo tempo, e em instantes estavam sentadas no chão da sala montando uma casinha de bonecas, rindo e conversando como se fossem amigas de anos. Adriana e Augusto ficaram ali observando. E ele percebeu que aquelas 2 crianças, vindas de mundos tão diferentes, não viam diferença nenhuma entre elas. Elas viam apenas outra criança para brincar, outra pessoa para se
em conectar, e ele pensou que talvez o mundo seria um lugar melhor se os adultos conseguissem manter aquela mesma simplicidade. Obrigada por deixar elas brincarem juntas, Adriana disse baixinho, e Augusto olhou para ela. Obrigado por trazer a Beatriz aqui. Acho que a Melissa precisava de uma amiga de verdade, e era a pura verdade. Melissa tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas não tinha outras crianças por perto. Vivia cercada de adultos e brinquedos caros que não preenchiam o vazio da solidão enquanto as meninas brincavam. Augusto e Adriana tomaram café na varanda que dava para o jardim, e ele olhou para o banco onde tinha encontrado ela naquela noite chuvosa. Sabe, Adriana, aquele dia na chuva mudou alguma coisa em mim. Eu não consigo explicar direito, mas é como se eu tivesse acordado de um sono muito longo. Adriana segurou a xícara de café entre as mãos. Às vezes a gente precisa tocar o fundo para entender o que realmente importa, Sr. Augusto. E às vezes a gente precisa ver o sofrimento do outro para lembrar da própria humanidade. E aquelas palavras ficaram ecoando na cabeça dele pelo resto do dia, naquela tarde, enquanto assistia as duas meninas brincando no jardim, correndo entre as flores e rindo sem preocupação nenhuma. Augusto tomou uma decisão. Ele ligou para seu advogado e pediu para criar um fundo de educação para Beatriz, um valor que garantiria que ela pudesse estudar em boas escolas e ter acesso a tudo que precisasse para construir um futuro melhor. E quando ele contou para a Adriana, ela chorou de novo, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade pura. O senhor não precisava fazer isso, ela disse entre soluços, e Augusto sorriu. Eu sei que não preciso, mas eu quero. Quero que a Beatriz tenha as mesmas oportunidades que a Melissa tem. Quero que ela possa sonhar grande e ter condições de realizar esses sonhos. E Adriana o abraçou. Um abraço apertado e cheio de gratidão, e Augusto retribuiu, sentindo que estava fazendo algo certo pela primeira vez em muito tempo, nos meses que se seguiram. Aquela casa que antes era fria e silenciosa se encheu de vida. Beatriz começou a visitar toda semana, e ela e Melissa se tornaram inseparáveis. Adriana continuou trabalhando ali, mas agora era tratada como parte da família. Jantava com eles, participava das conversas, dividia histórias e risadas. E Augusto percebeu que tinha ganhado muito mais do que tinha dado. Tinha ganhado uma perspectiva nova, uma compreensão profunda de que o valor de uma pessoa não está no dinheiro que ela tem ou na posição que ocupa, mas na essência do que ela é, na bondade que carrega, na força que demonstra diante das adversidades. E quando ele olhava para Adriana, via uma mulher de uma riqueza que ele nunca teria. A riqueza da resiliência, do amor incondicional, da capacidade de continuar sorrindo, mesmo quando tudo parecia perdido. E foi numa dessas tardes, com as meninas brincando no jardim e Adriana preparando o jantar na cozinha, cantarolando uma música baixinho, que Augusto finalmente entendeu o que sua falecida esposa sempre tentou ensinar para ele, que a vida não é sobre acumular, é sobre compartilhar, não é sobre ter, é sobre ser. E aquela lição que tinha chegado através de uma chuva fria e de uma criança de 5 anos com um coração maior que o mundo, tinha transformado não apenas um dia, mas toda a sua existência. O silêncio que tomou conta de Augusto depois daquela transformação não foi confortável nem leve. Foi um silêncio cheio de lembranças e de perguntas que ele vinha empurrando para longe havia anos. E enquanto via Melissa e Beatriz rindo no jardim ainda úmido, perto do banco de madeira onde tudo tinha começado, ele sentiu uma urgência que não combinava com a vida controlada que sempre teve. Ele chamou Adriana com um gesto curto e disse baixo para não interromper as meninas: depois que elas entrarem, eu preciso conversar com você com calma.
Adriana percebeu o peso na voz dele e assentiu sem perguntar nada, porque já tinha aprendido que quando Augusto falava daquele jeito era porque alguma coisa importante estava acontecendo. As meninas continuaram brincando sem sair do espaço do jardim, entre a grama molhada e a borda de pedra onde a água formava poças. E Augusto notou como Beatriz evitava correr demais por causa da tosse que ainda aparecia às vezes. Melissa pegava na mão dela e diminuía o ritmo sem ninguém pedir. E aquilo mexeu com ele de um jeito direto, porque era uma bondade prática, simples, sem discurso, era cuidado de verdade, e foi isso que ele levou para dentro da casa quando enfim chamou as duas meninas. "Vamos entrar, está ficando frio", e Melissa reclamou com um bico rápido, "Só mais 5 minutos". E ele respondeu firme mas calmo, 5 minutos e depois banho quente. E as duas aceitaram. Entraram rindo, tiraram os sapatos na porta como Adriana sempre ensinava e foram direto para a sala com uma caixa de jogos. Augusto olhou para Adriana e disse, "Na cozinha, por favor". E ela foi, secando as mãos no avental, sentou na cadeira perto da mesa e esperou. Augusto fechou a porta da cozinha só o suficiente para abafar o som das meninas, não para esconder, mas para dar privacidade, e ficou alguns segundos em pé, como se procurasse as palavras certas. Adriana rompeu primeiro, com a voz cuidadosa. "Aconteceu algo com a Melissa". Augusto negou com a cabeça. "Não, com ela não, é comigo. Eu estou tentando entender o que a minha filha viu naquele dia. Você disse que tem algo que eu não sei e eu preciso saber". Adriana respirou fundo e colocou as mãos sobre a mesa, as unhas curtas, a pele marcada de trabalho, e não desviou o olhar. "A Melissa viu porque eu estava chorando de verdade, Sr. Augusto. Eu te contei da Beatriz, era isso mesmo. Mas não era só isso. Eu estava com medo de perder minha filha e também com medo de perder o único emprego que mantinha comida em casa". Augusto franziu a testa. "Por quê?" Adriana engoliu seco. "Porque naquela manhã eu recebi uma ligação da sua administradora, a dona Cíntia. Ela disse que eu estava atrapalhando o funcionamento da casa, que eu estava pedindo folgas demais, que eu falava de problemas pessoais e que se eu faltasse mais uma vez por causa do hospital, eu seria substituída". Augusto ficou imóvel. A mão dele apertou o encosto da cadeira. "A Cíntia falou isso". Adriana assentiu. "Eu não quis te contar porque eu tinha medo. Ela cuida de tudo, de pagamentos, de escala, de compras. Eu achei que se eu te colocasse contra ela, eu seria mandada embora. E eu estava desesperada. Eu precisava do emprego para tentar salvar minha filha. Eu saí mais cedo naquele dia para ir ao hospital. Depois voltei e ela me segurou no portão e disse que eu tinha que escolher entre trabalho e problemas. Eu tentei explicar, mas ela não quis ouvir". Augusto sentiu o estômago revirar, não por raiva simples, mas por uma sensação de traição que vinha junto com a vergonha, porque ele tinha permitido que outras pessoas mandassem na casa e na vida dos funcionários sem olhar de perto. Ele respirou fundo e perguntou. "A Melissa ouviu isso?" Adriana balançou a cabeça devagar. "Ela não ouviu as palavras, mas viu tudo. Ela me viu sendo impedida de entrar pela porta dos fundos. Viu eu ficando sem reação. Viu eu virando para o jardim porque eu não queria chorar na frente de ninguém. Ela me seguiu sem ninguém perceber, e quando ela tocou no meu ombro eu já tinha perdido o controle". Augusto levou a mão ao rosto e passou pelos olhos, como se quisesse apagar a cena. "Eu não sabia", Adriana respondeu sem acusar, mas firme. "Eu sei, senhor, por isso eu fiquei com medo de falar. Mas agora eu preciso, porque eu não quero que a bondade da Melissa seja ferida por coisas que ela ainda não entende". Augusto sentou de uma vez. O peso do corpo dele caiu na cadeira. Ele ficou olhando para a mesa como se fosse a primeira vez que via aquela madeira e falou com voz baixa. "Eu contratei a Cíntia porque eu precisava de alguém que organizasse a minha vida quando a minha esposa morreu. Eu estava perdido, eu não conseguia pensar.
Eu só trabalhava e dormia, e eu entreguei tudo na mão dela. Adriana não me interrompeu. Augusto continuou. E agora eu descubro que ela ameaçou uma mãe que estava tentando salvar a filha dentro do meu próprio jardim. Ele levantou os olhos. Eu vou resolver isso hoje. Adriana hesitou. Senhor Augusto, eu não quero confusão. Ele respondeu direto. Eu não vou permitir que alguém use o meu nome para fazer isso com você ou com qualquer pessoa. E não é confusão, é responsabilidade. Ele pegou o celular e levantou. Fica aqui 1 minuto. Adriana assentiu e Augusto saiu da cozinha com passos rápidos. Passou pela sala onde as meninas estavam montando um quebra-cabeça. Melissa olhou e sorriu. Ele respondeu com um aceno curto e seguiu até o escritório. Fechou a porta e ligou. Para Cíntia, a chamada foi atendida com a voz segura de sempre. Boa tarde, Dr. Augusto, tudo bem? Ele não aceitou a formalidade. Cíntia, eu quero você aqui em casa em 1 hora. Ela ficou em silêncio por meio segundo. Aconteceu algo. Ele respondeu sem elevar o tom, mas firme. Aconteceu e eu quero falar pessoalmente. Ela tentou contornar. Eu posso resolver por telefone. É mais prático. Augusto encerrou a tentativa. 1 hora e desligou. Ele ficou parado olhando para a tela apagada. Respirou fundo, sentiu a pressão no peito e uma lembrança atravessou a mente dele, a esposa dizendo na cozinha, em outro tempo, se você não olhar, alguém vai olhar por você e nem sempre vai ser do jeito certo. Ele voltou para a cozinha. Adriana estava em pé, inquieta. Eu não queria que você se aborrecesse. Ele respondeu com calma controlada. Eu precisava saber, e você fez certo em falar. Adriana mordeu o lábio. E se ela me mandar embora? Augusto negou com a cabeça. Ninguém vai te mandar embora por falar a verdade. Ele olhou para o relógio e decidiu mudar o foco por alguns minutos. Vamos fazer uma coisa. Prepara um lanche simples para as meninas. Eu vou ficar com elas na sala. E quando a Cíntia chegar, você fica por perto. Mas não precisa entrar se não quiser. Eu só preciso que você confirme o que aconteceu se ela negar. Adriana assentiu e Augusto foi para a sala. Sentou no chão com as meninas por alguns minutos. Ajudou a encontrar as peças do quebra-cabeça. Beatriz tossiu e ele ofereceu água. Melissa disse animada. Papai, a Bea sabe desenhar olhos bem bonitos. Beatriz ficou tímida. Eu treino. Augusto sorriu. Então vocês duas podem fazer um desenho para colocar na geladeira. Melissa bateu palmas. Sim. E enquanto elas desenhavam, Augusto observou o jeito como Adriana transitava pela casa, sem fazer barulho, sem ocupar espaço, como se ainda tivesse medo de incomodar. E ele percebeu que não bastava dar dinheiro, não bastava pagar tratamento. Ele precisava mudar a estrutura invisível que fazia pessoas como Adriana se sentirem pequenas dentro de um lugar que também era feito do trabalho delas. 1 hora depois, a campainha tocou. Augusto levantou, respirou fundo e foi abrir. Cíntia entrou com postura impecável, roupa bem cortada, pasta na mão, olhar de avaliação. Doutor Augusto, aconteceu algo com a agenda. Eu posso reagendar. Ele apontou para a sala. Senta. Ela sentou com elegância. As meninas estavam na mesa desenhando e olharam. Curiosas, Melissa reconheceu e ficou séria de repente. Aquele tipo de seriedade que uma criança usa quando sente tensão no ar. Augusto disse sem rodeio. Eu fiquei sabendo que você ameaçou demitir a Adriana se ela faltasse por causa da filha doente. Cíntia soltou um riso leve, curto, como se a acusação fosse absurda. Doutor, com todo respeito, isso não faz sentido. Eu apenas mantenho a disciplina da casa. Se todo funcionário faltasse por motivos pessoais, o senhor não teria rotina. Augusto não se moveu. Você disse ou não disse? Cíntia ajeitou a pasta. Eu disse que existe um padrão, que faltas precisam ser avisadas, que há consequências. É meu trabalho.
Augusto inclinou levemente a cabeça. Consequências como substituir uma mãe que estava com a filha internada. Cíntia olhou na direção de Adriana, que estava na porta da cozinha, segurando uma bandeja com sanduíches, os olhos baixos, e então Cíntia falou com frieza calculada. Eu não tenho culpa se a funcionária mistura vida pessoal com trabalho. Eu cuido do patrimônio do senhor, eu protejo o senhor de problemas. Augusto sentiu o rosto esquentar, mas manteve a voz sob controle. Você protege o meu patrimônio humilhando pessoas no meu jardim. Cíntia cruzou as pernas. Doutor, eu não humilho ninguém. Eu ponho ordem e vou ser sincera. Essa proximidade com funcionária não é adequada. Sua imagem pode ser afetada, ainda mais com sua filha se apegando. Melissa ouviu a palavra adequada e levantou a cabeça. Papai, ela falou que a Adriana não podia ir no hospital. Augusto sentiu um choque, porque era a confirmação mais pura possível. Uma criança sem interesse, sem estratégia, apenas a verdade. Cíntia ficou rígida. Melissa, querida, você entendeu errado. Melissa apertou o lápis. Eu não entendi errado. Você falou que ela ia ser trocada, e ela ficou branca e foi chorar. Augusto olhou para Cíntia e a decisão se firmou de vez. Você está demitida. Cíntia tentou manter a pose, mas a voz falhou. Doutor Augusto, o senhor está reagindo por emoção. Eu administro sua vida há anos. Eu conheço contratos, eu conheço seus riscos, eu conheço a empresa. Augusto respondeu sem gritar, sem espetáculo. E mesmo assim, você escolheu tratar uma mãe com crueldade dentro da minha casa, então você não serve para administrar nada que envolva a gente. Cíntia levantou de supetão. O senhor vai se arrepender. Augusto manteve o olhar fixo. Eu vou me arrepender se eu continuar permitindo isso. Ele apontou para a porta com... Aguialma, entrega a pasta para o meu advogado amanhã. Hoje você vai embora. Cíntia respirou fundo. Tentou recuperar a superioridade, pegou a bolsa, passou pela sala, olhou para a Adriana como se ela fosse culpada e saiu sem se despedir. A porta fechou. O silêncio que ficou não era vazio. Era um silêncio de alívio e de medo misturados. Adriana colocou a bandeja na mesa. As mãos tremiam. Eu não queria causar isso. Augusto respondeu. Você não causou. Quem causou foi ela. Melissa saiu da cadeira e abraçou Adriana sem pedir permissão. Agora ela não vai brigar mais. Adriana abaixou e abraçou a menina. Não vai, meu amor. Beatriz observava com olhos grandes e Augusto percebeu que ela estava absorvendo tudo. Não só o drama, mas a lição. Ele se agachou para ficar na altura dela e disse, Beatriz, às vezes adultos erram, mas o importante é consertar quando a gente percebe. Beatriz assentiu. Minha mãe diz isso. Augusto olhou para Adriana e viu a força dela ali, firme apesar do tremor, e decidiu dar um passo que ele vinha adiando por medo de parecer exagero. Adriana, eu quero mudar seu contrato. Eu quero te registrar com tudo certo, com benefícios, e quero aumentar seu salário, e quero que você trabalhe em um horário que permita que você seja mãe sem viver em pânico. Adriana arregalou os olhos. Senhor Augusto, eu não sei nem o que dizer. Ele respondeu, disse aceita. Ela tentou resistir, por orgulho e por medo. Eu não quero que o senhor pense que eu me aproximei por interesse. Augusto falou com firmeza tranquila. Eu sei que não, e eu não estou comprando carinho, eu estou corrigindo uma injustiça. Adriana respirou fundo, as lágrimas vieram de novo, mas ela não desabou. Eu aceito. Augusto assentiu. Então amanhã a gente resolve com o advogado. Ele olhou para as meninas e falou alto o suficiente para mudar o clima. Agora vamos comer porque eu estou com fome. Melissa riu. Eu também. E por alguns minutos a casa voltou a ser leve. Mas a noite trouxe
Uma parte mais difícil. Depois que Beatriz e Adriana foram embora, Augusto colocou Melissa na cama, leu uma história curta, apagou a luz e ficou sentado ao lado por alguns instantes. Melissa segurou a mão dele. Papai, você ficou bravo. Ele respondeu com honestidade simples. Fiquei, mas não com você. Eu fiquei bravo porque eu deixei uma coisa errada acontecer. Melissa apertou a mão dele. A mamãe ia ficar feliz. A frase veio como uma pancada. Augusto engoliu a seco. Eu espero que sim. Melissa bocejou e falou com a voz sonolenta. Você pode me levar na chuva de novo, mas sem eu me molhar. Augusto sorriu triste. Eu prometo, se chover, eu vou trazer um guarda-chuva maior. Ela riu baixinho e fechou os olhos. E quando a respiração dela ficou regular, Augusto saiu do quarto com um peso diferente no peito, desceu as escadas devagar e entrou no escritório. Abriu a gaveta que quase nunca abria, tirou uma caixa com fotos antigas, e ali estava a imagem da esposa no jardim, sorrindo, com Melissa bebê no colo, e outra foto com a esposa olhando para o mesmo banco de madeira onde Adriana tinha chorado. Augusto sentou e ficou olhando. Não para se torturar, mas para se lembrar do que tinha perdido e do que ainda podia construir. No dia seguinte, Augusto foi ao hospital com Adriana e Beatriz para uma consulta de retorno. Não porque precisava aparecer, mas porque queria acompanhar de verdade. No caminho, Adriana ficou nervosa. As pessoas vão olhar, Sr. Augusto. Ele respondeu. Que olhem. Eu estou indo com uma mãe e uma criança que eu respeito. Beatriz ficou olhando pela janela do carro, quieta, e em um momento falou baixinho. Eu achei que gente rica não ia em hospital público. Augusto respondeu sem defensiva. Eu também achei muitas coisas erradas por muito tempo. E aquela frase ficou entre eles. No hospital, uma enfermeira reconheceu Adriana e sorriu. Graças a Deus você conseguiu os remédios. Adriana respondeu com a voz emocionada. Consegui. Beatriz fez os exames. O médico explicou que a recuperação estava indo bem, que precisava manter cuidados e retorno. Augusto ouviu atento e anotou tudo no celular. Não para controlar, mas para ajudar. Na saída, Beatriz parou no corredor e olhou para Augusto como se quisesse perguntar algo difícil e perguntou: Você ajudou minha mãe porque a Melissa pediu ou porque você quis? Augusto se agachou, olhou nos olhos dela e respondeu com verdade. No começo eu fui porque a Melissa me puxou para fora do que eu estava acostumado. Mas depois eu quis. E agora eu quero ainda mais, porque eu entendi que eu estava errado em não enxergar. Beatriz assentiu, como se guardasse aquilo em um lugar importante dentro dela. E no caminho de volta, Adriana falou: Eu tenho medo de me acostumar com isso e depois perder. Augusto respondeu, sem prometer o que não podia cumprir. Eu não posso garantir o futuro, Adriana, mas eu posso garantir o que eu escolho fazer hoje. E hoje, eu escolho ser diferente. Ela respirou fundo e pela primeira vez desde a chuva, ela pareceu acreditar de verdade que não estava sozinha. As semanas passaram com mudanças concretas. Augusto tirou Cíntia de todos os acessos, reorganizou a administração, contratou uma consultoria externa para colocar tudo em ordem sem abusos. E fez questão de conversar pessoalmente com cada funcionário da casa, o jardineiro, a cozinheira, o motorista, o segurança. Ele não fez discurso. Ele fez perguntas. O que você precisa para trabalhar melhor? Tem algo injusto acontecendo. O que eu não estou vendo? E no começo todos desconfiaram, porque ricos costumam querer parecer bons por um dia e depois voltam ao normal. Mas Augusto insistiu, não com frases bonitas, e sim com ações pequenas e constantes. Ajustar horários, pagar horas extras, garantir folgas, tratar com respeito. Melissa observava tudo e de um jeito simples ia reforçando. Um bom dia para o motorista, um
"Obrigada" para a cozinheira, um desenho deixado para o jardineiro com a frase escrita torta, e Augusto percebeu que a filha estava mudando a casa inteira sem perceber. Em uma tarde de chuva leve, parecida com aquela primeira, mas sem o desespero, Adriana chegou para trabalhar e encontrou Augusto sentado no banco do jardim, sem guarda-chuva, apenas com um casaco, olhando a água cair nas poças. Ela ficou surpresa. "O senhor está bem?" Ele respondeu. "Estou tentando ficar." Ela se aproximou devagar. Ele apontou para o banco. "Senta um pouco." Adriana hesitou. "Eu tenho trabalho," Augusto respondeu. "Eu vou esperar, é só 5 minutos." Ela sentou na ponta do banco, mantendo postura de quem ainda teme ultrapassar limites, e Augusto falou sem rodeio. "Eu estive pensando muito na sua frase, que a Melissa viu algo e mudou tudo. Eu acho que eu precisava que alguém me puxasse para fora. E eu não quero que isso seja só um momento, eu quero que seja um caminho." Adriana olhou para a chuva e respondeu com sinceridade. "Caminho dá medo, Sr. Augusto, porque caminho muda a gente." Ele assentiu. "Eu sei. E por isso eu quero fazer uma coisa maior. Eu quero criar um projeto de apoio para mães que trabalham em casas como a minha, mães que não têm rede, que ficam sozinhas quando o filho adoece. Eu posso bancar o começo, mas eu quero fazer direito, com transparência e respeito, e eu queria que você me ajudasse a construir isso, não como funcionária, mas como alguém que sabe do que está falando." Adriana ficou sem ar por um instante. "Eu não tenho estudo para isso," Augusto respondeu. "Você tem experiência real e isso é estudo também." Ela balançou a cabeça. "Eu tenho medo de não dar conta." Ele falou com firmeza. "Calma. Você deu conta de ficar em pé naquele dia? Deu conta de correr para o hospital? Deu conta de cuidar da sua filha e ainda voltar a trabalhar? Você dá conta. E eu vou colocar gente técnica para apoiar, mas eu preciso de verdade. Eu preciso de alguém que não deixe esse projeto virar só um papel bonito." Adriana ficou em silêncio. A chuva continuava, e o banco de madeira parecia carregar o peso de tudo o que tinha sido vivido ali. Ela finalmente disse: "Se for para ajudar outras mães a não passarem pelo que eu passei, eu aceito, mas com uma condição." Augusto perguntou: "Qual?" Adriana olhou para ele com firmeza. "Que a senhora Cíntia nunca mais tenha poder sobre a vida de ninguém aqui, em lugar nenhum." Augusto respondeu de imediato: "Isso eu já garanti." Adriana respirou como se soltasse algo preso no peito. "Então eu ajudo." Naquele mesmo dia, Melissa e Beatriz chegaram correndo no jardim, acompanhadas pela cozinheira que as chamava para dentro. As duas pararam quando viram Adriana e Augusto sentados no banco. Melissa perguntou: "Vocês estão tristes?" Augusto respondeu: "Não, a gente está conversando sério." Beatriz chegou mais perto. "Sobre o quê?" Adriana respondeu: "Sobre ajudar pessoas." Melissa abriu um sorriso grande. "Então, eu também quero ajudar." Augusto riu. "Como?" Melissa pensou rápido. "Eu posso dar meus brinquedos que eu não uso e desenhar cartinhas." Beatriz completou com timidez: "Eu posso ensinar a desenhar para as crianças no hospital." Augusto olhou para as duas e sentiu que estava diante de algo que não podia ser comprado. Uma chance de criar uma família mais ampla, feita de escolhas, de respeito e de cuidado. Os meses seguintes trouxeram desafios de verdade, porque fazer o certo custa tempo, energia e enfrentamento. Apareceram burocracias, custos, críticas, gente dizendo que ele estava fazendo isso para limpar imagem, gente dizendo que ele estava se envolvendo demais com funcionária. E Augusto percebeu que o mundo gosta de empurrar as pessoas de volta para o lugar antigo delas. Mas ele segurou, não com briga, e sim com consistência. Adriana participou de reuniões, contou histórias reais, chorou em algumas, respirou fundo e seguiu.
E quando o primeiro grupo de mães recebeu apoio para remédios e transporte, Adriana voltou para casa e sentou no sofá simples com Beatriz. E a menina perguntou: "Mãe, você está feliz?" Adriana respondeu: "Estou, mas é um tipo de felicidade que dá trabalho." Beatriz sorriu: "Eu quero crescer e fazer isso também." E Adriana abraçou a filha com força. Do outro lado da cidade, na casa grande, Augusto começou a se permitir sentir o luto da esposa sem fugir. Ele procurou terapia. Passou a falar dela com Melissa sem se quebrar toda vez. E uma noite, enquanto Melissa dormia, ele foi até o jardim com um guarda-chuva e ficou parado, olhando o banco. Ele sussurrou para si mesmo: "Eu demorei, mas eu estou tentando." E sentiu que aquela tentativa era a forma mais honesta de honrar quem ele tinha perdido. No aniversário de Melissa, Augusto organizou uma festa pequena no próprio jardim, sem exageros, com bolo simples, brincadeiras e crianças. Ele convidou Beatriz, Adriana e também filhos de funcionários e de pessoas do projeto. E o jardim se encheu de risadas. Melissa correu com Beatriz. As duas pararam no banco por um instante para dividir um pedaço de bolo. E Melissa falou com a boca suja de chocolate: "Se aquele dia não chovesse, a gente não ia ser amiga." Beatriz respondeu séria: "Eu prefiro que não chova de novo, mas eu gosto que a gente se achou." Melissa concordou: "Eu também." Augusto assistiu de longe, ao lado de Adriana, e ela disse baixinho: "Eu nunca pensei que minha filha estaria aqui, assim feliz." Augusto respondeu: "Eu também não pensei que a minha filha teria uma amiga tão verdadeira." Adriana olhou para ele e falou com firmeza tranquila: "O senhor mudou." Augusto respondeu: "Eu estou mudando e eu quero continuar." A festa terminou. As crianças foram embora. O jardim ficou com marcas de pés na grama e alguns guardanapos esquecidos, e Augusto ficou recolhendo tudo com Adriana e a cozinheira, sem pedir para ninguém fazer por ele. Melissa, já sonolenta, apareceu na porta e disse: "Papai, amanhã você vai trabalhar?" Augusto respondeu: "Vou." Ela perguntou: "E você vai lembrar da Adriana e da Bea?" Ele respondeu: "Vou lembrar de você também, que me ensinou a não passar reto." Melissa sorriu e subiu. Naquela noite, antes de dormir, Augusto escreveu uma carta curta e guardou em um envelope. Uma carta para Melissa ler quando fosse adulta, explicando que naquele banco de jardim, num dia de chuva, ele tinha aprendido a ser pai de verdade e a ser humano de verdade, e que a menina tinha sido a ponte. E no dia seguinte, quando Adriana chegou para trabalhar, Augusto a esperou na porta da frente e disse: "Eu quero que você entre sempre por aqui, porque essa casa também tem sua história." Adriana segurou a emoção e respondeu com a voz firme: "Obrigada, eu vou entrar." E entrou, não como alguém que pede permissão para existir, mas como alguém que foi respeitada. E meses depois, quando Beatriz já estava forte, correndo sem tossir e ajudando Melissa a organizar uma caixa de doações do projeto, Augusto olhou para as duas no jardim, para a chuva fina que começava e para o banco que tinha sido cenário de dor e agora era cenário de recomeço. E entendeu com clareza que o dinheiro tinha sido apenas o começo. O que fechou a ferida de verdade foi o reconhecimento, a presença e a mudança de postura. Ele respirou fundo, chamou as meninas para perto do guarda-chuva e disse com a voz tranquila e bem pontuada: "Aqui ninguém é invisível e isso nunca mais vai mudar."